Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos. Olá, queridas amigas e amigos de Ideal Espírita. É com muita satisfação que começamos agora mais um programa Vida Após a Vida. Esse programa onde nós estudamos as obras do Espírito André Luiz, ditadas a nosso querido Chico Xavier. Nesse momento, estamos estudando o terceiro livro da chamada série André Luiz, que é Missionários da Luz. Mas, como nós sempre fazemos, antes de iniciar os nossos programas da Web Rádio Cristo Consolador, nós oramos, pedindo a Deus, a Jesus e a espiritualidade amiga que nos auxiliem na realização de mais um programa. Então, convidamos a todos que estão nos ouvindo agora, ouvindo e vendo agora, e que irão nos assistir mais tarde através do vídeo que deixaremos gravado em nosso canal no YouTube, para levar seu pensamento a Deus e acompanhar conosco esta pequenina prece, ok? Então, vamos orar. Deus, Pai de infinita bondade, misericórdia e justiça. Jesus, nosso querido amigo, nosso mestre, guia e modelo de toda a humanidade. Queridos amigos espirituais que estão aqui conosco nesta tarde, mais uma vez, para nos orientar, nos intuir e nos auxiliar na realização deste trabalho. Muito obrigada pela presença amiga. Obrigada, sobretudo, pela luz da doutrina espírita que ilumina as nossas vidas. Obrigada também pela bênção desta encarnação. Esta oportunidade bendita que o Pai nos ofertou para que pudéssemos corrigir os nossos erros do passado, nos reconciliar com os inimigos do passado e do presente, se estivermos, também identificar as nossas más tendências, os nossos vícios e eliminá-los de nossas vidas para assim nos tornarmos pessoas melhores. Assim, em teu nome, Pai, em nome de Jesus e de toda essa espiritualidade amiga que dirige os trabalhos da Web Rádio Cristo Consolador, começa agora mais um programa Vida Após a Vida, estudo das obras do Espírito André Luiz, livro Missionários da Luz. Muito bem, nós hoje vamos iniciar um novo capítulo, que é o capítulo de número 16, Incorporação. Porém, como nós sempre fazemos, antes de darmos início a um novo capítulo, nós fazemos uma retrospectiva do que foi visto e estudado no capítulo anterior, né? Então, vamos dar uma olhadinha no que nós vimos, né? No que nós vimos no capítulo 15. Capítulo 15, que é fracasso, né? Capítulo 15, cujo título é fracasso. Então, vejamos o que foi visto neste capítulo 15. Esse capítulo narra o caso de uma gravidez interrompida por invigilância da gestante, que não quis renunciar aos prazeres da vida a favor da maternidade. André Luiz se inclui na equipe de Apuleio para cooperar no renascimento de Volpine, cuja mãe não responde aos esforços desenvolvidos
pelos espíritos construtores, já tendo provocado 2 vezes o aborto inconsciente, em razão de seus desregramentos. No lar de Cesarina, 3 entidades inferiores planejam o 3º aborto de Volpini, para que a mãe continue livre, favorecendo-lhes a satisfação dos seus desejos nefandos. Ensina que o processo reencarnatório exige inauditos esforços dos espíritos construtores, pois as entidades malignas desintegram os elementos magnéticos de cooperação quando a mãe se afasta completamente do bom relacionamento espiritual. Informa que o pai de Cesarina, desencarnado, tentou ajudá-la, mas sofreu demais e foi submetido pelos amigos a um tratamento magnético de esquecimento para não se prejudicar e complicar mais ainda a situação da filha. Os espíritos construtores lamentam não poder assistir Volpini, pois a mãe vem se entregando aos desregramentos sexuais e alcoólicos, comprometendo o sucesso do renascimento. Revela as condições de um feto em que o colo maternal não oferece nenhuma proteção, favorecendo a invasão de entidades microscópicas que nadam no líquido amniótico e invadem o cordão umbilical, devorando o alimento destinado ao reencarnante. Dona Francisca, amiga de Cesarina, influenciada por Apuleio, tenta persuadi-la a não ir a uma festa de aniversário programada para aquela noite, sentindo que ela está correndo perigo, mas não logra sucesso. Apuleio dispensa seus colaboradores da tarefa de assistência à mãe, irresponsável. Na festa de aniversário, em meio aos alcoólicos e às vibrações inferiores de encarnados e desencarnados, Apuleio encontra Volpini desesperado, abraçado à sua futura mãe e, com recursos magnéticos, promove o seu desligamento do feto e o conduz a uma organização de socorro. No dia seguinte, Cesarina é recolhida a uma casa de saúde em estado grave, dando à luz uma criança morta. Que triste, né? Que triste. Bom, vamos agora, então, ver, né, o nosso capítulo de hoje, né, o capítulo novo que nós temos, que é o capítulo 16, Incorporação. Mas antes, vamos cumprimentar a nossa querida Eronides, né, que está aqui conosco. Boa tarde, Silvia, a todos. Boa tarde, querida. Que bom que você está aqui, né? Muito bem. Bom, gente, então vamos lá ao capítulo de número 16, Incorporação. Prosseguindo em meus estudos sobre os fenômenos mediúnicos de variada expressão, sempre que meus serviços habituais me permitiam, regressava à Crusta, aprendendo e cooperando no grupo em que Alexandre funcionava na qualidade de orientador. Minha frequência, porém, em virtude das obrigações por mim assumidas em nossa colônia espiritual, não podia ser assídua, razão porque procurava aproveitar as mínimas oportunidades a fim de enriquecer as minhas experiências. Então, nós vemos aqui, né, que André Luiz tinha naturalmente muitas atividades em nosso lar, mas ele queria muito aprender, queria muito estudar, queria muito ampliar seus conhecimentos. Então, sempre que ele tinha uma oportunidade, ele ia, né, ele vinha até a Crusta para aprender mais um pouquinho, né? Numa das reuniões a que compareci, um dos cooperadores de nossa esfera aproximou-se do compassivo instrutor e pediu humilde. O instrutor do grupo é o Alexandre, né? Nossos companheiros encarnados em solicitações sucessivas insistem pela vinda do irmão Dionísio Fernandes, atualmente recolhido, como sabeis, numa organização de socorro. Alegam que a família se encontra inconsolável, que haveria conveniência na visita dele e que seria interessante ouvir
um antigo companheiro de lutas doutrinárias. Então, o que acontece aqui? O André Luiz está em um grupo, né? Naturalmente um grupo mediúnico, de uma casa espírita, talvez, ou de um grupo de estudiosos espíritas, de trabalhadores espíritas, e está ali participando de um trabalho. E aí um dos companheiros desse grupo se aproxima do instrutor Alexandre e diz que os encarnados estão insistindo muito, pedindo muito uma manifestação de um espírito desencarnado chamado Dionísio Fernandes, que é um espírito com o qual eles conviveram, né? E que desencarnou e tudo mais. Então, diz que a família está inconsolável, né? E que seria muito interessante, talvez, uma comunicação dele para ajudar a família na aceitação, né? Do fato e na consolidação, de repente, da crença de que a vida continua. Da mesma forma como eles gostariam de ouvir, né, os encarnados gostariam de ouvir um antigo companheiro, né, de lutas doutrinárias que está já no plano espiritual. Enquanto Alexandre ouvia em silêncio, o simpático colaborador prosseguiu depois de ligeira pausa. Estimaríamos receber a devida autorização para trazê-lo. Poderia incorporar-se na organização mediúnica de nossa irmã Otávia e fazer-se ouvir de algum modo diante dos amigos e familiares. O mentor pensou durante alguns momentos e redarguiu. Não tenho qualquer objeção pessoal em face da providência que você sugere, meu caro Euclides. Entretanto, embora se constitua o nosso grupo de cooperadores encarnados, de excelentes amigos, não os vejo convenientemente preparados para o integral aproveitamento da experiência. Sobra em quase todos eles, na investigação e no raciocínio, o que lhes falta em sentimento e compreensão. Colocam a pesquisa muito acima do entendimento. E, como você sabe, as organizações mediúnicas não são filtros mecânicos. Olha que coisa interessante que André vai abordar aqui neste capítulo, né? Nós temos aqui um grupo mediúnico, que é um grupo dedicado, né? Que é um grupo que tem a assistência de amigos espirituais, fazem um pedido para que seja levado um companheiro desencarnado. E aí o responsável por esse trabalho no plano espiritual, que é o Alexandre, pondera e diz que não acha que eles estejam preparados para isso, né? Porque ele diz que eles estão muito dedicados, né, no lado da investigação e do raciocínio dos fenômenos espíritas, mas que eles estão fracos na parte de sentimento e compreensão. Né? Então, é muito interessante, né? Muito interessante essa colocação aqui. Ou seja, às vezes as pessoas ficam muito focadas na questão dos fenômenos, né? E esquecem que, paralelo a isso, nós temos que exercitar o amor, né? O amor, a compreensão, a fraternidade. Além disso, Dionísio conta com reduzido tempo em nossa esfera, ou seja, pelo que ele está dizendo aqui, esse espírito desencarnou tem pouco tempo. Ainda não pôde nem mesmo retirar-se do asilo que o acolheu em nosso plano. Adicionemos a esses fatores a intranquilidade da família, pouco observadora da fé viva, a diferença de vibrações da nova esfera a que o nosso amigo procura adaptar-se presentemente, a profunda emoção dele com essa reaproximação, talvez prematura, a instabilidade natural do aparelhamento mediúnico e, possivelmente,
concordaremos com a inoportunidade de semelhante medida. Né? Olha, que coisa interessante que nós temos aqui. Né? Que coisa interessante que nós temos aqui. Muitas vezes as pessoas ficam ansiosas, né? Querendo uma comunicação, né, com os seus entes queridos desencarnados. Né? Só que nós temos que entender, né, que o nosso tempo não é o tempo, né, da espiritualidade. E por mais que nós acreditemos, de repente, que o nosso ente querido desencarnado estava preparado, pode ser que não estivesse. Pode ser que nós apenas tivéssemos assim a impressão de que ele estava preparado, mas que no fundo não estava. Então, quem sabe verdadeiramente o momento em que o espírito poderá se comunicar é a espiritualidade maior, são os mentores. E, sobretudo, também são os mentores que sabem se nós, encarnados, temos condições de receber aquele tipo de comunicação. Né? Ele está colocando aqui 2 pontos, né? Genericamente, 2 pontos. Primeiro, que ele não considera o grupo, né, o grupo pronto para receber esse tipo de comunicação. E segundo, que o próprio desencarnado também ainda está em perturbação e não seria interessante que ele se visse abraço com esta emoção, né, de se comunicar depois de ter desencarnado. Euclides, o interlocutor, advogando o pedido veemente do círculo, não se desencorajou e insistiu. Reconheço que a vossa palavra é sempre ponderada e amiga. Concordo em que não alcançaremos o objetivo desejado. Todavia, reitero-vos a solicitação, ainda mesmo que o fato não ultrapasse a feição de simples experiência. É que existem irmãos esforçados aos quais muito devemos aqui, no trabalho do bem diário ao próximo sofredor, e sentiríamos felicidade em demonstrar-lhes o testemunho do nosso reconhecimento e estima sincera. Ou seja, nós observamos aqui que Alexandre, que é o líder do grupo, né, o orientador, mais experiente naturalmente do que Euclides, fez as ponderações e disse que não considerava oportuno. Né? Mas Euclides, que se acha em vida, né, com o grupo e tudo mais, pelos trabalhos já desenvolvidos, quer, de alguma forma, demonstrar a ele seu apreço. E, dessa forma, deseja atender o pedido deles de uma comunicação do Dionísio. Né? E aí ele volta a pedir, volta a insistir, né, com Alexandre. Alexandre sorriu com a generosidade que lhe era característica e observou: só possuo razões para endossar seus pedidos, e já que você insiste na providência para atender aos companheiros que se sentem igualmente credores de sua confiança e estima, pode avisá-los de que Dionísio virá. Eu mesmo cuidarei de trazê-lo pessoalmente. Ou seja, o Euclides insistiu com Alexandre, apesar das orientações que o Alexandre deu, dos conselhos que o Alexandre deu, que não era, né, aconselhável nesse momento, que ele não achava que o grupo, embora fosse um bom grupo, estivesse pronto para isso. Mas o Euclides insistiu, e o Alexandre, né, você insiste, né, pode avisar para eles que o Dionísio virá. E ele mesmo, né, se incumbiu de buscar o Dionísio, de levá-lo no trabalho. Né?
E como Euclides agradecesse, tocado de imensa alegria, Alexandre encerrou a conversação acrescentando: faça a promessa para a noite de amanhã. É sempre mais fácil dar com alegria que receber com acerto. Olha o que ele está colocando ali, né? Olha o que ele está colocando aqui. Olha o que Alexandre coloca. É sempre mais fácil dar com alegria que receber com acerto. Ou seja, era mais fácil para eles, né, estarem oferecendo aos encarnados aquela oportunidade, aquele presente, vamos dizer assim, porque os encarnados estavam pedindo muito, né, para terem uma comunicação do Dionísio. E aí o Alexandre faz uma observação bem interessante, né, dizendo que é sempre mais fácil dar, né, dar com alegria, porque tanto o Alexandre quanto o Euclides, né, estavam realmente ali possibilitando a comunicação do Dionísio com muita alegria, para dar, né, satisfação ao grupo de encarnados. Mas será que aqueles encarnados saberiam receber, né, aquela manifestação com o devido reconhecimento e apreço, né? Então, é por isso que Alexandre vai e fala: é sempre mais fácil dar com alegria do que receber, né, com acerto. Receber como devemos receber, né, agradecendo pela oportunidade, pela dádiva e tudo mais. Afastamos-nos. Por que eu interrogasse quanto ao processo fenomênico da incorporação, o benigno instrutor esclareceu de boa vontade. Mediunicamente falando, as medidas são as mesmas adotadas nos casos de psicografia comum, acrescentando-se, porém, que necessitaremos proteger com especial carinho o centro da linguagem na zona motora, fazendo refletir nosso auxílio magnético sobre todos os músculos da fala, localizados ao longo da boca, da garganta, laringe, tórax e abdômen. Ou seja, ele diz que era algo parecido com a psicografia, só que acrescentava-se, né, o fato de que eles precisariam proteger com especial carinho o centro da linguagem do médium, né, na zona motora. E o auxílio magnético que eles iriam oferecer seria, né, ficaria focado nos músculos da fala, localizados ao longo da boca, né, da garganta, da faringe, tórax e abdômen. Entendendo-me as interpelações, aliás, atendendo-me às interpelações, o instrutor relacionou diversas elucidações de ordem moral, alusivas ao assunto, comentando as dificuldades para difundir nos corações terrenos os valores da consolação legítima, em virtude das exigências descabidas da pesquisa intelectual. Admirava-lhe a sabedoria profunda e a sublime compreensão das fraquezas humanas quando atingimos a instituição de socorro a que Dionísio se recolhera, em plena região inferior, não muito distante da crosta terrestre. Ou seja, o Dionísio já não devia estar muito bem, né? Porque ele estava em uma colônia, né, em zona inferior, acredito eu, mais inferior que nosso lar. Nosso lar também está no umbral, né? Mas esse ele diz que era uma colônia situada em zona inferior, muito próxima à crosta, né?
Entendendo-se que os espíritos do bem, consagrados aos serviços do amor cristão em zonas semelhantes, conduziam-me à presença do recém-desencarnado que se mantinha sob forte excitação. Ou seja, ele não estava sereno, né? Ele estava ainda muito perturbado pela desencarnação, né? Então, entendendo-se com os espíritos do bem, consagrados aos serviços do amor cristão em zonas semelhantes, conduziu-me à presença do recém-desencarnado que se mantinha sob forte excitação. Ou seja, o Alexandre conversou lá com os trabalhadores da colônia, né? E acabou indo ao encontro do Dionísio juntamente com o André, né? E observaram que o Dionísio estava ainda sob forte excitação. Dionísio, falou-lhe Alexandre bondoso, após a saudação usual. Lembra-se do nosso grupo de estudos espiritualistas? Como não? E com que saudades, suspirou o interlocutor. Nossos amigos do círculo pedem a sua presença, pelo menos por alguns minutos, prosseguiu o mentor gentil. E deliberei conduzi-lo até lá, para que você fale não somente a eles, mas também aos familiares. Que ventura! Exclamou Dionísio, quase chorando de contentamento. Ouça, porém, meu amigo, tornou Alexandre sereno e enérgico. É indispensável que você medite sobre o acontecimento. Lembre-se de que você vai utilizar um aparelho neuromuscular que lhe não pertence. Nossa amiga Otávia servirá de intermediária. No entanto, você não deve desconhecer as dificuldades de um médium para satisfazer a particularidades técnicas de identificação dos comunicantes, diante das exigências de nossos irmãos encarnados. Compreende bem? Ou seja, o que é que ele está querendo dizer aqui? Que ele, né, o Dionísio, iria se utilizar, né, do aparelho fonador da médium, a mulher, né, e que isso naturalmente ofereceria algumas dificuldades, né, algumas dificuldades, e que eles talvez não conseguissem satisfazer, né, as dificuldades técnicas de identificação, né, que muitas vezes os encarnados exigiam. Por exemplo, o que ele quer dizer com isso? Que talvez a médium não conseguisse, né, porque não é muito comum, quer dizer, não é tão difícil, mas também não é todo mundo que tem essa facilidade, né? A médium não conseguisse fazer com que a sua voz se assemelhasse à voz dele, né? Ou seja, ele, quando se comunicasse, a voz do médium não mudasse, permanecesse a mesma, né? Permanecesse a mesma. E como muitos encarnados, e sobretudo me parece que esse grupo é um grupo assim muito cético, né? Muito cético, como ele disse aqui o Alexandre, muito mais voltado aos experimentos e aos fenômenos do que propriamente, né, a caridade, ao exercício do amor e da compreensão. Pode ser, né, que o Dionísio se manifeste através da médium e que eles até duvidem que seja ele, né? Mais ou menos foi isso que o Alexandre quis dizer. Bem, sim, replicou Dionísio, algo desapontado. Estou agora no mundo da verdade e não devo faltar a ela. Recordo-me de que muitas vezes recebi as comunicações do plano invisível através de Otávia, com muitas prevenções, e não raro vacilei, acreditando-a vítima de inúmeras mistificações. Ou seja, ele agora está dizendo, né? Ele agora está para passar pela mesma situação. Ele, quando encarnado,
presenciou, né, recebeu muitas comunicações mediúnicas através da psicofonia da Otávia, da médium Otávia, mas ele sempre estava de pé atrás, né, acreditando tratar-se de uma mistificação, né? Alexandre, muito calmo, observou. Pois bem, agora chegou a sua vez de experimentar, né? De experimentar. Ou seja, muitos outros espíritos naturalmente já haviam se comunicado através da Otávia, e ele, quando era encarnado, ficava duvidando, né? Duvidando que fossem esses espíritos mesmo, duvidando que Otávio estivesse realmente dando uma psicofonia, e achando muitas vezes que estava sendo vítima, né, de mistificação. Agora chegou a sua vez de experimentar. E se antigamente era tão fácil para você duvidar dos outros, desculpe a franqueza dos nossos irmãos encarnados, caso agora duvidem de seu esforço. É possível que não alcancemos o objetivo. Entretanto, nossos colaboradores insistem pela sua visita e não devemos impedir a experiência. Então, o que acontece aqui? Né? No passado, ele mesmo foi alguém que duvidou das manifestações recebidas. E o Alexandre fala, né, que duvidou, apesar de todo o esforço que os espíritos que estavam se comunicando faziam para se comunicar, para serem identificados e tudo mais. Eles eram tratados como mistificadores, né? Como se aquilo não fosse verdade. Agora, o Alexandre ia provar, como a gente costuma dizer, né? Provar do seu próprio veneno, ou seja, ele ia se manifestar através da médium Otávia, mas muito provavelmente ele não teria condições de modificar a voz da médium, né? Para que ficasse mais explícito que ele estava se comunicando. E aí ele diz uma coisa, né? Que o Dionísio deve ter compreensão, né? E desculpar os prováveis comentários menos felizes que os médiuns do grupo farão a respeito dessa comunicação. Porque assim como ele no passado também duvidava, eles podem duvidar, né? Então ele tem que estar pronto para isso. Antes que Dionísio se internasse em novas considerações, o interlocutor rematou. Concentre-se com atenção sobre o assunto. Peça a luz divina em suas orações e espere-me. Conduzi-lo-ei em nossa companhia, deixando na residência da médium, com algumas horas de antecedência, para que você encontre facilidades no serviço de harmonização. Ou seja, eles iriam, né, o Alexandre, o André, iriam junto com ele, mas ele ficaria na casa da médium antes do horário, né, da sessão mediúnica, para já ir criando um clima de harmonia entre os dois, né, sintonizando as vibrações tanto da médium, Otávia, quanto do comunicante, né, Dionísio. Então, isso é feito muitas vezes pela espiritualidade, às vezes dias antes, né? E dependendo da situação, às vezes o espírito pode estar em estado de perturbação muito grande, né? E o médium se sente mal. E aí o correio imagina, né? Que o espírito está ali para ser atendido, que a espiritualidade fez todo um trabalho, né? Para ele levá-lo até a reunião mediúnica, para que ele pudesse se expressar. E aí, para que tudo dê certo, começa a aproximar o espírito da médium, que irá receber a psicofonia, só que o estado de perturbação do espírito deixa a médium se sentindo um pouco mal. E aí, aqueles casos, né, em que a pessoa se sente mal no dia da reunião mediúnica, e ao invés de se dar conta que aquilo muito provavelmente é em virtude do trabalho que será realizado,
né? Em virtude de algum espírito menos feliz já estar se aproximando para a comunicação mais tarde, o médium assume todo aquele mal-estar que está sentindo como algo puramente orgânico e, alegando não estar passando bem, acaba não indo à reunião. Não indo à reunião, todo o trabalho fica frustrado. O trabalho da espiritualidade, ao buscar o espírito para se comunicar, o trabalho, o esforço do espírito na comunicação, né? Tudo isso. Então, nós trabalhadores, né, de reuniões mediúnicas, devemos estar muito atentos com isso. Muito atento, porque muitas vezes vai chegar a hora de a gente ir para a casa espírita, fazer o nosso trabalho na Câmara, né, na Câmara mediúnica, e nós estarmos nos sentindo muito mal, né? E acreditando que a gente não vai ter condição de ir. Mas é justamente nesses momentos que a gente tem que ir. Apesar de, né? Apesar das dificuldades, do mal-estar e tudo mais, nós devemos nos esforçar para ir. Porque muito provavelmente é uma questão de influência espiritual. E quando voltarmos da casa espírita, após o trabalhinho realizado, nós estaremos novos em folha, né? Então, temos que sempre buscar, né? Sempre buscar ir para não perder a oportunidade, né? Não perder a oportunidade de trabalho, né? Então, é muito bom. E aí ele continua. Despedimos-nos em seguida, registrando efusivos agradecimentos do interlocutor. Ou seja, o Dionísio ficou muito feliz, agradeceu bastante a oportunidade. O caso interessava-me. Por isso mesmo, roguei a permissão de Alexandre para acompanhá-lo de mais perto. Autorizado a fazê-lo, segui o instrutor que se dirigiu no dia seguinte à instituição a que Dionísio se recolhera, amparando-o convenientemente para a visita projetada. Com a gentileza de sempre, Alexandre guiou-nos até a moradia da médium Otávia, onde Euclides, o benevolente amigo da véspera, nos aguardava cheio de atenções. Ou seja, eles foram, né, levaram o Dionísio até a casa da médium. Lá na casa da médium Otávia, eles encontraram o Euclides, né, que tinha sido aquele espírito que tinha pedido, né, para que o Dionísio fosse levado e desse a comunicação através da Otávia e tudo mais, né? Então, estavam todos ali, né? Todos ali reunidos agora na casa da Otávia, né? O prestimoso mentor despediu-se com delicadeza extrema e, deixando-me em companhia dos novos colegas, acrescentou: a reunião dos companheiros encarnados terá início às 20 horas. Todavia, entre 18 e 19 horas, estarei aqui de regresso a fim de acompanhá-los ao nosso núcleo de serviço. Observe, como nós também sempre sabemos, a espiritualidade começa a preparar a reunião horas antes, né? Ele está dizendo que a reunião começará pontualmente às 20 horas, mas que por volta das 18, né? 18 horas, entre 18 e 19, que o Alexandre iria voltar lá, né, para acompanhá-los até o núcleo de serviço, né, até a casa espírita. E, fixando-me, concluiu bondosamente: aproveite a aproximação de Euclides, meu caro André. Um bom trabalhador tem sempre proveitosas lições a ensinar, né? Então, aí o Alexandre ainda recomenda, André Luiz, que ele aproveite, né, a presença do Euclides ali para aprender alguma coisa com ele. Porque ele diz que um bom trabalhador, no caso aqui ele está se referindo ao Euclides, tem sempre alguma coisa para nos ensinar, né? Euclides, sorrindo, agradeceu, comovido, e conduziu-nos ao interior doméstico, enquanto Alexandre se afastava noutra direção. Ou seja, Alexandre os deixou ali e foi cuidar da vida, né? Foi fazer outra coisa que ele tinha que fazer. Porque imaginamos, um mentor, né?
mais elevado assim tem muitas atividades, né? Detivemos-nos em humilde aposento. Nesta parte da casa, explicou-nos o guia acolhedor. A nossa irmã Otávia costuma fazer meditações e preces. A atmosfera reinante aqui é, por isso, confortadora, leve e balsâmica. Estejam à vontade. Em visita de ser, aliás, em vista de ser hoje um dos dias consagrados ao serviço mediúnico, terminará ela os trabalhos da refeição da tarde, mais cedo, a fim de orar e preparar-se. A Otávia, como uma média disciplinada, estudiosa, ela sabe da necessidade de nós mantermos o equilíbrio, né? No dia, não apenas no dia, mas em todos os dias da semana, sobretudo no dia em que nós vamos ter uma reunião mediúnica, porque isso se torna imprescindível para o trabalho, né? Então, a Otávia, né, já ia começar a se preparar, né, com meditações e preces para o trabalho que seria realizado à noite, né? Consultei o mostruário do grande relógio de parede, não longe de nós, que marcava precisamente 16 horas. E manifestei o desejo de ver a nossa irmã, que atuaria naquela noite como intermediária entre os dois planos. Deixando Dionísio no aposento em que me referi, Euclides conduziu-me à pequena cozinha, onde uma senhora idosa se mantinha atenta à preparação de alguns pratos modestos. Tudo limpeza, ordem e harmonia doméstica. Notei-a, porém, algo pálida, abatida. Otávia é uma excelente colaboradora de nossos serviços espirituais, mas pela força das provas necessárias, a redenção permanece unida a um homem ignorante e quase cruel. Ou seja, a Otávia era uma excelente trabalhadora, mas por questões, né, de necessidades expiatórias, né, necessárias à redenção, ela permanecia unida a um homem ignorante e quase cruel, né? Enquanto o companheiro brutal está ausente nas horas do ganha-pão, a casa é tranquila e feliz, porquanto a nossa amiga não oferece hospedagem às entidades perturbadoras da sombra, ou seja, ela estava sempre numa boa vibração, né? Orando, meditando, e aí os inimigos espirituais não conseguiam atingi-la, mas o amigo era um homem grosseiro, né? Rude, violento, e obviamente que ele sintonizava com esses espíritos menos felizes, né? Todavia, quando o infeliz Leonardo penetra este pequeno domínio, a situação se modifica, porque o pobre esposo é um legítimo canteiro espinhoso. Oh, meu Deus do céu. Né? O marido dela, né? Então, olha só. Quando o infeliz Leonardo, né? Leonardo é seu marido, penetra este pequeno domínio, a situação se modifica. Porque o pobre esposo é um legítimo canteiro espinhoso no jardim deste lar. No jardim desse lar. Vai se acompanhar de perigosos elementos das zonas mais baixas. Olha só, a sintonia que o marido dela, da Otávia, mantém, totalmente diferente da sintonia dela, né? Não conseguiu ele identificar-se com a missão espiritualizante da esposa? Perguntei com interesse.
Não, de modo algum. Quantas vezes nós vemos isso, né? Às vezes a esposa é uma pessoa que está tão buscando a melhoria íntima, a espiritualidade, conhecimento, né? E o marido simplesmente combate, é ignorante, faz de tudo para atrapalhar a ida dela ao centro. Muitas vezes até tendo que a mulher realmente se impor fortemente contra a vontade do marido para não deixar de ir. Né? E aí o Euclides está dizendo que ele não se deixou tocar o que ela fez, né? De modo algum. Não é novo para a compreensão elevada. Contudo, é teimoso nos erros que lhe são próprios. Ou seja, ele não compreende e ainda é teimoso, né, na manutenção dos erros que faz. Permite que a consorte, ou seja, que a esposa, nos ajude em vista da insistência de parentes consanguíneos dele, dedicados à nossa causa, e que, influenciados por nós, não lhe permitem afastá-la. Ou seja, o marido da Antônia, o Leonardo, da Antônia não, da Otávia, o Leonardo, tem alguns parentes que são assim simpáticos ao espiritismo, né? E influenciados pelos amigos espirituais, ficam dizendo que ele não tem nada que impedir que ela vá ao centro, coisas assim, né? Mas graças ao auxílio dos amigos espirituais. A tarefa, porém, não é muito fácil, porque se Otávia é dócil aos espíritos do bem, o esposo é obediente aos cultivadores do mal. Olha isso. Enquanto a mulher puxa para um lado, o marido puxa para o outro. Basta, às vezes, traçarmos um programa construtivo com a colaboração dela para que Leonardo, cedendo aos portadores da treva, nos perturbe a ação, criando-lhes graves dificuldades. Ou seja, toda vez que a espiritualidade, né, deseja contar, né, com o concurso da Otávia em algum trabalho mediúnico, né, o que acontece? O marido dela, que é um perturbado, né, que vive sob influência de espíritos menos felizes que desejam afastá-la, né, da casa espírita e do trabalho mediúnico, ele, obviamente, que estabelece afinidades, né? Ele entra em sintonia com esses espíritos. E aí ele é facilmente influenciado por eles, porque eles vão começar a falar para ele coisas para que ele não queira que ela vá e tudo mais, toda aquela situação. E como ele está na mesma sintonia, ele vai captar muito bem, né? Vai captar fortemente e vai fazer exatamente aquilo que os espíritos desejam. Nós vemos muito isso, né? No dia a dia das casas espíritas. Muitos trabalhadores, né? Que o cônjuge ou a cônjuge, né? Não tem o mesmo ideal espírita e cedendo, obviamente, às injunções de espíritos menos felizes, servem de instrumento desses espíritos para perturbar e buscar impedir o comparecimento do trabalhador à casa espírita, né? Então, nós, né, que estamos trabalhando e que vivenciamos esse tipo de problema, temos que ter em mente que nós temos que resistir bastante. Não entrar na sintonia da briga, do desentendimento, mas ser firmes colocando que nós vamos, né? Nós vamos à casa espírita. Nós vamos no templo da nossa fé, né? Nós precisamos ir, nós iremos orar pelo bem da família, pela proteção da família, né? Mas não devemos deixar de ir, porque é tudo que eles desejam, né? E se nós deixarmos de ir, cada vez mais esses espíritos irão exercer influência sobre aquele encarnado, né? E nós vamos acabar sem ter, né, condições de prosseguir no trabalho, e, sobretudo, de ajudar aquele familiar. Então,
Então, é muito importante isso, muito importante que a gente saiba que precisamos estabelecer sintonia com amigos do plano espiritual superior, né? Sobretudo quando nós estamos num ambiente em que parte da família aprova a doutrina e acompanha e outra não, né? Bom, meus queridos, vamos chegando por aqui, né, no nosso estudo de hoje. Na próxima semana a gente retoma e esperamos que vocês tenham gostado dessa temática, porque, sobretudo, né, como eu falei, acredito que seja problema de um bom número de trabalhadores da seara espírita, né? Essa situação de você ser espírita num lar não espírita, ou você ser uma esposa espírita de um marido não espírita, ou um esposo espírita de uma esposa não espírita. E, por isso, sofra, né, muitas dificuldades, muitos entraves para que você não vá cumprir a sua tarefa, né, a sua missão. E, sobretudo, se você faz parte de um grupo mediúnico, mais importante ainda é o seu comparecimento, né? Mais importante ainda é o seu comparecimento. E mais forte ainda será o assédio dos espíritos menos felizes sobre este familiar, né? Para que ele crie toda uma situação que o impeça de ir, mas resista, né? Não se deixe envolver e siga em direção à casa espírita, vá realizar seu trabalho. Que, muito provavelmente, né, esses espíritos menos felizes acabarão, né, por sendo esclarecidos, auxiliados, evangelizados, e tudo vai se tornar melhor, né? Bom, pessoal, quase 18 horas, vamos parando por aqui. Desejo a todos uma ótima noite e até a próxima. Beijos. Tchau, tchau. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.